Há mais de 200 milhões de anos, surgiram no mar seres muito especiais, os corais. Esses seres se multiplicaram e estão entre os principais responsáveis pela construção de um dos ambientes marinhos mais espetaculares do planeta: os recifes de coral. Recifes de coral são construções sólidas, formadas pelo acúmulo dos próprios corais e de outros organismos marinhos, especialmente de algumas algas. Os recifes crescem muito devagar. No Brasil, eles chegam a atingir 25 metros de altura e os mais recentes têm até 10 mil anos de idade. Os recifes podem se estender por quilômetros, formando muralhas que muitas vezes alcançam a superfície. Eles protegem a costa, mas também são responsáveis por alguns naufrágios. A função natural dos recifes é dar suporte e abrigo a diversos seres marinhos, como peixes e lagostas. E por agregar toda essa comunidade, são importantes fontes de renda para muitas famílias que vivem da pesca. Por sua beleza, os recifes são também atração turística. Os corais pertencem ao grupo dos quinidários, o mesmo das anêmonas e águas-vivas. Existem diversos tipos de corais. Os mais conhecidos são corais de fogo, também denominados hidrocorais. Têm esqueleto calcário externo com poros muito pequenos. Octocorais, ou gorgônias, são considerados corais moles. Seu esqueleto pode ser córneo e sem espinhos, como nossas unhas, ou então calcário, como nossos ossos. Corais negros. Tem esqueleto córneo e cheio de pequeníssimos espinhos. Corais pétreos ou verdadeiros. São os mais importantes na construção de recifes. Os corais pétreos têm o esqueleto calcário e por fora do corpo. Estes esqueletos crescem grudados no chão e permanecem assim durante toda a vida do coral. O local no esqueleto onde fica um indivíduo, o cálice, é repartido por paredes calcárias, os septos. Muitos corais podem formar colônias por brotamento, um tipo de reprodução assexuada. Os novos indivíduos, chamados pólipos, continuam formando ou aumentando o esqueleto, e a colônia cresce sem parar. O crescimento do esqueleto dos corais é lento, indo de alguns milímetros a pouco mais de 1 centímetro por ano nos corais verdadeiros. Encontramos colônias de coral cérebro da Bahia com mais de 100 anos. Os corais também possuem reprodução por fecundação de gametas. Seus ovos, gametas femininos, podem levar quase 1 ano para amadurecer. Os espermatozoides, gametas masculinos, surgem apenas quando os ovos estão quase prontos. Com ambos maduros, o tecido se rasga e eles são liberados na cavidade central dos pólipos. Com movimentos de contração, a massa dos ovos e espermatozoides forma um pacote que é expelido pela boca. A desova de cada uma das 3 espécies de coral cérebro do Brasil acontece em dias e horas especiais. Os ovos e espermatozoides de cada espécie ficam prontos para a desova em uma época do ano própria. Após estarem maduros, o gatilho para a desova é dado pela fase da lua, em geral próxima à lua nova, e pela hora do dia. As desovas ocorrem sempre após o pôr do sol,
ou nas primeiras horas da escuridão. Este relógio biológico é tão forte que o projeto Coral Vivo observou desovas no mesmo dia e na mesma hora, em Tamandaré, Pernambuco, em Porto Seguro e no arquipélago dos Abrolhos, Bahia. Localidades distantes cerca de 1.000 quilômetros uma da outra. Os gametas sobem para a superfície, onde ocorre a fecundação e o desenvolvimento da larva. Após cerca de uma semana, as larvas começam a se transformar em um filhote de coral, o recruta, e descem para o fundo, fixando-se em uma superfície dura, como o recife. O recruta começa a formar um esqueleto e crescer. Para se alimentar, os corais esperam que pequenos animais passem perto de seus tentáculos e injetam neles substâncias paralisantes. As presas são então levadas à boca e ingeridas. O corpo do coral pode também ser recoberto de muco, que gruda pedacinhos de alimentos soltos na água. E esse muco é levado à boca. Mas os corais que constroem os recifes de águas rasas têm uma fonte de alimento extra e muito importante. As algas chamadas zooxantelas vivem dentro deles, trocando nutrientes do coral e matéria orgânica que as algas produzem por fotossíntese. Assim, um alimenta o outro. Esta simbiose explica por que os recifes com estes corais existem em águas rasas. Eles precisam de luz. Quando o coral perde as zooxantelas, perde também a sua cor, que era dada pelas algas, tornando-se branco. Algumas espécies de corais são tão dependentes das zooxantelas que, quando as perdem, eles não sobrevivem. Os corais mortos costumam ser recobertos por algas coralíneas e outros seres vivos. Elas cimentam as partes soltas dos recifes, agindo como uma cola e servindo de base para a fixação de larvas de animais e para outras algas. Os seres recifais nascem, crescem e morrem, abrindo espaço para novos indivíduos ou colônias repetirem o ciclo. E assim o recife cresce, formando um ambiente com áreas claras ou escuras, batidas ou abrigadas, rasas ou fundas, e mais túneis, cavernas, tocas, chãos, tetos, paredes verticais, além de fundos de lama ou areia no seu entorno. No sul da Bahia, muitos recifes cresceram até alturas maiores do que as que possuem atualmente, numa época em que o nível do mar era mais alto. Estima-se que há 5.000 anos, o mar estava quase 5 metros acima do nível atual. Quando esse nível começou a baixar, o topo de muitos recifes ficou exposto, resultando na morte dos organismos construtores que dependiam da vida debaixo d'água. Com o tempo, o topo emerso foi sendo erodido, formando platôs que se descobrem na maré baixa, como no Parque Municipal Marinho do Recife de Fora. São comuns no Nordeste do Brasil estruturas rochosas retilíneas que acompanham a linha da costa e podem também se descobrir na maré baixa. Embora sejam popularmente chamadas de recifes, essas estruturas são, na verdade, arenitos de praia. O nome deve-se ao fato de serem formadas por aglutinação e cimentação de grãos de areia. Apesar de sua estrutura não ser formada por seres vivos, os recifes de arenito podem possuir fauna e flora também muito rica, semelhante à dos recifes de coral. A enorme variedade de ambientes dentro dos recifes de coral permite que uma infinidade de seres se especializem para ocupar cada um deles. Além disso, outras características aumentam ainda mais a diversidade da vida nesses ambientes.
As comunidades pioneiras nos recifes, em geral, são constituídas por bactérias e algas filamentosas, organismos de pequeno porte e fácil dispersão, que necessitam de poucos recursos do meio ambiente. As cadeias alimentares nos recifes incluem plantas que produzem matéria orgânica por meio de fotossíntese, especialmente algas e gramas marinhas. As algas pequenas estão entre os primeiros seres a colonizar espaços vazios nos recifes, recobrindo praticamente todo o espaço no fundo não ocupado por outros organismos. As algas maiores representam centenas de espécies e podem formar extensas pradarias. Os recifes incluem ainda animais filtradores, como as esponjas, que são fixas e produzem correntes de água que passam por dentro de seu corpo. Durante a passagem, elas filtram pequenas partículas de alimento. A maioria dos filtradores, como a gorgônia orelha de elefante, se estendem permanentemente na coluna d'água. Mas há filtradores, como as estrelas serpente ramificadas, ou estrelas cesto, que costumam se estender à noite para caçar pequenos animais que passam na corrente marinha. Durante o dia, ou quando se sentem ameaçadas, elas enrolam seus braços e se movem, procurando uma toca para se proteger contra predadores. Um papel muito importante nos recifes é desempenhado pelos animais herbívoros. Eles se alimentam raspando algas foliares e filamentosas do fundo, abrindo espaço para que se instalem corais e outras algas que produzem esqueletos densos e crescem mais devagar que essas plantas. Logo, sem a ação dos herbívoros, as algas dominariam o fundo dos recifes. Alguns, como os budiões, chegam a raspar tanto o fundo que quebram partes dos recifes. Eles também podem ter sua estrutura enfraquecida e até tombada pelas perfurações feitas por esponjas, poliquetos e moluscos. Mas essa perfuração, ao gerar espaços vazios, auxilia numa outra característica dos recifes que aumenta a diversidade de espécies: a sucessão ecológica, um processo de amadurecimento de uma comunidade com grupos de espécies que se sucedem no ambiente. Naturalmente, os recifes também contam com a presença de animais carnívoros, que culminam nos predadores de topo, como tubarões, garopas, badejos, meros e barracudas. A vida nos recifes por si só já não é fácil. A presença de um grande número de espécies interagindo no mesmo lugar cria uma situação de disputa de espaço e intensa luta pela sobrevivência. Cada um tem suas próprias estratégias para preservar sua existência. Muitos seres que vivem fixos no fundo dos recifes desenvolveram mecanismos de ataque e defesa. Alguns usam armas químicas, processo também conhecido como alelopatia. Em função da complexidade das cadeias alimentares e da intensa competição entre os organismos que vivem fixos, existe uma infinidade desses compostos químicos nos recifes de coral. Pesquisadores em farmacologia buscam extrair e isolar essas substâncias para testar suas propriedades no tratamento de doenças no ser humano. O Brasil possui os únicos recifes coralíneos do Atlântico Sul. As áreas recifais mais importantes são Parcel de Manoel Luiz, no Maranhão, Atol das Rocas e Maracajaú, no Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha e Tamandaré, em Pernambuco, Maragogi, em Alagoas, Recife de Fora e Abrolhos, na Bahia. Os principais corais construtores desses recifes, assim como outras espécies de seres marinhos, só existem em nosso país. O sul da Bahia é a maior e mais rica área de recifes de coral do Atlântico Sul. Os recifes dessa região são bem preservados e apresentam todas as espécies de corais recifais do Brasil já descritas pela ciência. O projeto Coral Vivo sabe que a preservação dos recifes é de extrema importância para a vida no planeta. Vida que depende da saudável inter-relação entre os diferentes ecossistemas. Assim, pela realização de pesquisas científicas e atividades de educação ambiental, e contando com o idealismo, a seriedade e a alta qualificação profissional de seus integrantes,
o projeto Coral Vivo trabalha, de modo contínuo e efetivo, para a conservação desse inestimável tesouro e maior patrimônio natural marinho do povo brasileiro: os recifes de coral.